Oi, gente! Olha a gente aqui novamente para nossa live, nossa série de lives que acontece todas as quintas-feiras. Hoje eu vou trazer aqui os profissionais especialistas, os doutores fisioterapeutas Eduardo e Ana Marta. Vou chamar eles aqui, vou estar convidando para poder estar falando pra gente as vantagens que tem da hidroterapia. Só um minutinho que eu vou chamar. Boa noite, Priscila. Olá, Eduardo. Boa Tudo noite. Estamos aqui para bem? nossa live. Boa noite, Ana. Boa noite, Doutora, boa noite, Priscila e Eduardo. boa noite. Estamos Boa. aqui, boa noite, pessoal. Estamos aqui para nossa próxima live, né? Essa live que acontece todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre a importância, os benefícios, as vantagens da hidroterapia. Estamos aqui com o doutor Eduardo Vieira, junto com a doutora Ana Marta, especialistas, ótimos profissionais da Clínica Horto Center. Vai estar aqui explicando para a gente as vantagens. Quem tiver dúvida, pode ir mandando para a gente, que a gente vai estar aqui respondendo a todo mundo, se possível. Vamos lá, eu vou começar perguntando para que serve a hidroterapia? Pode falar. Quer responder? Pode falar. Tá. Ó, a hidroterapia ela serve para a gente poder facilitar, né, o tratamento e a reabilitação de um paciente, né? Com o recurso da água, a gente tem uma facilidade muito maior de manobras, né, e de recuperação de algumas lesões do que a gente teria fora da água, né? O paciente ele sente muito menos dor, muito menos incômodo na hora de fazer algum movimento, alguma manobra, do que quando ele faz fora da água. A hidroterapia serve basicamente para isso, né? Para introduzir essa pessoa ao meio de uma forma mais suave, né? Fazer ela recuperar as funções dela de uma forma mais suave, menos agressiva, menos dolorida. Como ela tem a água tem propriedades físicas que favorecem essa condição, né, do paciente realizar dentro da água o que ele não conseguiria no solo. Então, ela fortalece, ela relaxa, ela melhora o tônus muscular, no caso de pacientes neurológicos, não assim, basicamente no nosso caso aqui na Ortocenter, que são pacientes traumato-ortopédicos, né? Quais os efeitos que pode se esperar da hidroterapia? Então, Depende muito da patologia, do que o paciente está tratando. é que tá picotando, desculpa, tá, Priscila? Eu não ouvi. Ih, o meu tá picotando? Se for, é Um minha pouquinho. internet. Tá. Então, o que você perguntou? Desculpa. Então, eu perguntei quais são os efeitos que se espera do tratamento da hidroterapia. Então, devido a essas. Alô? Oi? Devido a essas propriedades físicas, vocês estão me ouvindo? Eu tô. O Tô, meu tô, que tô deve ouvindo estar. sim, Ana. Pode falar. Para mim, devido a essas propriedades físicas, nós temos assim o impulso. Ih, agora travou. Bom, deixa eu dar uma continuada para a gente poder ficar mais dinâmico, né? O que que a gente espera da hidroterapia, né? Desculpa, A tá gente tem... caindo. Não, eu ia continuar, Ana, mas você começou, pode continuar, não tem problema não. Vai Gente, vocês lá. estão Eu não vi. vendo? Tá travado? Travou um pouquinho, só dá uma travadinha. Tá, Mas desculpa, voltou? porque Tá deu ok trabalho. agora? Tá ok, agora tá ok. Tá Tá. ok. Internet tem Então, disso. Tá ao vivo. Tem essa parte também. Então, tá. o que que a gente espera da hidroterapia, né? A gente tenta melhorar a força do paciente, melhorar o tônus, melhorar o equilíbrio dele, né? Fazer com que ele tenha uma melhor independência, né? Porque a gente vai avaliar o paciente como um todo. A gente não vai avaliar o paciente somente com aquela lesão principal, né? Aquela lesão principal que ele tem pode acometer outras variantes, né?
No exemplo, tem paciente que a gente chega lá para a gente com uma lesão de joelho, né? Essa lesão de joelho pode afetar outra parte, outra estrutura do corpo dele. Ele pode ter uma dificuldade da marcha, né? Isso pode afetar o quadril, pode acometer umas dores lombares, né? Ele só pela forma que ele está andando. Então, na hidro, a gente consegue trabalhar todo esse segmento, o paciente como um todo. A gente não enxerga ele só como aquela estrutura lesionada. Então, e isso vai sendo bem fácil, né? Ele se adapta muito fácil ao tratamento. E a coisa flui muito mais rápido, com muito mais prazer em fazer o exercício. Então, eu estava tendo, ver se eu consigo falar até o final. As propriedades físicas que ela tem, que é a questão do impulso, da pressão hidrostática, isso reduz edema de paciente. A gente pode trabalhar a favor dessa resistência que muitas vezes a água produz. Ela tem que ter uma viscosidade menor quando a água é aquecida. A gente não falou aí que a hidro tem que ser aquecida entre 34 e 37 graus. Com isso, ela reduz a densidade, o paciente realiza a movimentação melhor, e é o que o colega falou, melhora, fortalece, aumenta a diurese, melhora a parte cardiorrespiratória. E nos nossos pacientes, principalmente pós-operatórios, a resposta é muito melhor, porque muitas vezes ele está no solo e não consegue executar algum exercício. E aí o médico fala, não coloca uma carga. Então, na hidro, o profissional especialista, ele pode pensar, vamos lá, vamos colocar uma água aqui num pós-operatório de joelho, vamos deixar a água a nível de quadril, vamos jogar uma carga. Então, aí você consegue preparar esse paciente para o solo, tá? Isso é muito importante, porque vai dar uma propriocepção melhor, uma qualidade muscular melhor, ok? Doutora Marta, aproveitando que falou em relação à temperatura da água. A temperatura da água, ela faz parte do tratamento, ela tem que estar aquecida, ou na verdade é mais para conforto o paciente estar aquela água aquecida? Não, o aquecimento da água ele é importante. Como eu disse, nós temos as propriedades. Eu falo muito propriedade física porque eu uso muito o termo técnico, mas é tipo a densidade na água fria, ela é maior. Quando você aquece, ela diminui a densidade. E com isso, o aquecimento é importante, porque ele favorece esse movimento melhor. Ele promove uma vasodilatação e o paciente reduz a dor. Então, é importante ser aquecida, sim, na hidroterapia. Não digo numa hidroginástica, mas numa hidroterapia, sim. Bom falar da hidroginástica, porque é uma dúvida que muita gente tem a respeito, né? Quando fala hidroginástica, hidroterapia, qual a diferença de hidroginástica e hidroterapia? Que as pessoas têm muita dúvida, perguntam muito. Hidroginástica? Não, hidroterapia. Confundem um pouco mesmo, porque são exercícios dentro de uma piscina, né? Então, ambos têm são bem parecidos. A grande diferença é que a hidroginástica é mais para a gente condicionar o corpo, é uma atividade lúdica, uma atividade para exercício físico, tirar aquela pessoa do sedentarismo, né? Então, e a hidroterapia não, a hidroterapia a gente está focando na reabilitação, né? Trazer essa pessoa para as condições que ela precisa, né? Ela está acometida, ela está com uma restrição de mobilidade articular, com alguma dor acentuada, e a gente trabalha isso para fazer com que ela seja mais independente, para que ela retome a independência que ela perdeu devido à lesão que ela está sofrendo, né? Que ela sofreu, no caso. Então, a grande diferença é isso. Um é um exercício físico para condicionar e o outro é para reabilitar, né? Para trazer para a vida normal, né? Aí sim, depois de uma reabilitação, um processo de reabilitação, ela pode fazer hidroginástica tranquilo, porque a atividade física é essencial para a vida. No caso, a hidroginástica, né, reportando, pessoal, geralmente é feita em academia, né? Sim. É uma atividade física que ela vai ter como para a vida. E a hidroterapia, na verdade, é uma fisioterapia aquática, né? Vai estar ali com o fisioterapeuta, tem todo um trabalho, né? Sim, sim. A hidroginástica são os professores de educação física que ministram a aula, né? Então, é voltado mais para essa atividade de condicionamento. E a hidroterapia ou a terapia aquática, né?
que a fisioterapia aquática é a gente que faz, né? O fisioterapeuta, vocando essa reabilitação, essa retomada de função do paciente. A hidroterapia, no caso, ela ajuda nos problemas ortopédicos como uma hérnia de disco, fraturas de hérnia de disco, por exemplo? Ajuda? Com certeza, e melhora muito. Até o que a Ana comentou, né? Alivia o quadro de dor. Hoje mesmo eu tava lá atendendo, né? E tem um caso de uma paciente que ela é bailarina, ela sofreu uma queda, caiu de costas no chão, e aí teve um agravamento do quadro dela, né? A hérnia que ela tinha, que estava adormecida, não provocava dor nenhuma a ela, devido ao trauma que ela sofreu, fez com que ela tivesse uma hemiplegia, né, na perna direita. E assim, perdeu a força, uma dor insuportável, chegou lá pra gente de andador, né, não conseguia entrar na água sozinha. A gente fez um processo de, primeiro, habilitar ela dentro da água, né, fazer o trabalho mental, porque ela ainda tinha medo de água, ela entrou na piscina com medo de água, um pavor de água. A gente fez esse processo de adaptação ao meio aquático, é importante também. E aí começamos o trabalho de hidrocinesiologia, que foram os exercícios dentro da água, para poder melhorar essa força muscular, melhorar o músculo, né, dar mobilidade a essa coluna, essas vértebras. Hoje, no caso, ela chegou lá, ela estava em pé, estava bem melhor, andando só com uma bengalinha, descendo a escada sozinha, sem ajuda. Entendeu? Uma evolução muito grande dela, né? Só pelo tratamento dentro da água. Então, é muito positivo, é muito recomendável a hidro para pessoas que têm hérnia de disco, num quadro de dor, né? Pode fazer tranquilamente e deve. A gente pode dizer que Desculpa, doutora, pode falar. Não, eu ia falar dos pós-operatórios também. Aqui tá travando, se desculpa porque tá travando e tem horas que eu não escuto vocês, tá? Por exemplo, agora. Mas deve ser a minha. Pode ser a minha que deve estar falhando. Tá. Então, pós-operatórios, é tudo importante de ombro, de coluna, e é fundamental que comece até o tratamento pela hidroterapia. O pós-operatório, no caso. A artrose, o que o doutor aí falou. Eu ia perguntar justamente isso. Então, a hidroterapia ela é funcional tanto para hérnia de disco, fraturas, seja elas quais for, né? Quais forem. Até num processo onde a pessoa, por exemplo, não consegue colocar o pé no chão, uma fratura de tornozelo, né? O médico indica que ele tem que ter um apoio parcial primeiro, para depois a gente começar a colocar a carga. A hidroterapia é sensacional, porque nesse ambiente, né, a gente consegue trabalhar ele com a carga parcial, ele colocando os dois pés no chão, né? Porque a água ajuda, tem essa propriedade de flutuação, né? Então ele consegue não usar toda a carga do corpo dele, né? Porque não tem o efeito da gravidade, então ele consegue ter a sensação, retomar aquela sensação de caminhada sozinho, sem muleta, sem andador, né? Que deixou ele limitado durante o período da fratura, né? Então, até a consolidação e até a gente fazer um processo de volta, né, da marcha dele. Então, é sensacional. Eu adoro trabalhar com a hidro por conta disso. Os resultados são muito rápidos, né? Em alguns casos. São satisfatórios, tanto também para as lesões musculares, como para as dores articulares. Com certeza. Muito benéfico. Na questão muscular, a gente consegue trabalhar a água aquecida, ela promove o relaxamento, né, daquela musculatura. No caso de uma articulação com bloqueio, a gente consegue melhorar o grau de liberdade do movimento, fazer com que aquela articulação ela se movimente com menos restrições, né, até a gente conseguir ganhar a amplitude completa daquela articulação. Então, a água ela é uma propriedade, é um recurso que a gente tem muito positivo para a reabilitação. Tem uma pergunta interessante aqui da Débora. Ela está perguntando, a mãe dela vai fazer uma artroscopia no joelho. Ela está perguntando qual o melhor método para fazer nesse pós-operatório. É preciso fazer uma avaliação cinético-funcional, né? Primeiro, ela tem que passar pelo
diagnóstico médico, um encaminhamento, e o físio vai fazer uma avaliação cinético-funcional sempre antes a avaliação é importante, e aí sim, iniciar o tratamento dentro do meio aquático. Isso aí, sempre o especialista avaliando e podendo acompanhar e interagir com o médico para chegar à melhor atividade que pode ser eficaz para ela. Entendi. Ela teria que passar por uma avaliação primeiro, né, para poder saber qual o melhor tratamento fisioterápico adequado, né, para o pós-operatório. Sim, porque a gente tem que enquadrar ela no quadro, né? Porque ela pode ser um pós-cirúrgico com poucas restrições, né? Ou ela pode estar numa restrição muito grande. Então a gente tem que avaliar, ver como é que vai estar a estrutura do joelho dela, ver como é que vai estar o trofismo muscular dela, ou seja, o volume do músculo, né? O tônus muscular, que é a consistência daquele músculo, ver a mobilidade, o grau de mobilidade daquela articulação, para que a gente possa definir qual vai ser o primeiro tratamento. Só que a hidro, ela com certeza pode fazer e deve fazer em algum momento do tratamento dela, seja no inicial, no intermediário ou até mesmo no final. Mas aí o fisioterapeuta ele vai decidir após a avaliação, após o início do tratamento, para poder introduzir ela no melhor sistema de reabilitação. E, assim, em relação à faixa etária, tem contraindicação? Qualquer pessoa, desde criança, adulto e um idoso, pode fazer a hidroterapia tranquilamente? Qualquer pessoa pode fazer a hidroterapia, qualquer idade, porque assim, a gente tem vários métodos, várias técnicas, né? E cada pessoa é uma pessoa individual, né? Um seu individual. A gente vai avaliar aquela pessoa, né? E vamos prescrever a melhor técnica, o melhor padrão de exercício ou técnica que a gente vai introduzir. Então, assim, desde uma criança até um idoso, né, a gente pode introduzir. Eu já tive idosos lá na piscina de 102 anos, descendo um degrau e caminhando, fazendo só com uma artrosezinha no joelho, se movimentando perfeitamente, não sentindo nada dentro d'água. Tive crianças lá de 12 anos fazendo exercício também, que caiu, machucou o braço, quebrou o cotovelo. Então, são os extremos. A gente trabalha com todas as faixas etárias. Até não tem restrição. Tem crianças com artrite reumatoide, né? Diagnosticada desde, né? Que é muito importante na artrite do adulto, da criança. São todas as faixas etárias. Desde que tenha as contraindicações que se seguem aí, que não pode, né? Não pode entrar na piscina por algum motivo. Alguma contraindicação? Eu ia perguntar justamente sobre isso. Quem é que não pode fazer? É contraindicado para quem? Quem que não pode fazer um tratamento de hidroterapia? Geralmente as afecções dermatológicas, os eczemas, feridas, o paciente que de repente... O que mais aí, Eduardo? Incontinência urinária, incontinência fecal, né? Todas essas alterações, feridas expostas, né? Então, são situações que a gente evita que entre na piscina, né? Então, essas são as restrições que a gente não trabalha. Fora isso, é sensacional. Não tem o porquê não fazer. Geralmente é mais utilizado por que faixa etária? Olha, geralmente assim, a gente faz um apanhado da nossa população, né? São os adultos mais jovens até os idosos, né? As crianças elas se machucam elas se machucam muito, né? Mas a recuperação delas é muito rápida também. Sim. Né? Agora os adultos mais jovens, né, que estão sempre se machucando, demoram para buscar o atendimento fisioterapêutico, porque estão sempre ocupados, né? A gente vai deixando para depois, o quadro vai aumentando, o quadro vai aumentando, porque você vai aumentando o tempo da lesão. E aí você vai lesionando mais estruturas, porque você vai entrando no sistema de compensações. Então, o grosso mesmo, por exemplo, na ortocentro, está sendo os adultos jovens, né, uma parcela ali de 30%, 40% os idosos. Mas os adultos jovens são um público muito grande
devido a essa rotina imensa de trabalho. Agora, com essa pandemia, a gente teve um aumento também grande por conta das alterações posturais, as dores musculares, né? Então, a Muitas gente teve um pessoas, aumento muito grande. muitas pessoas pararam tudo, né? Daí veio a Pararam segunda. tudo. Então, muito tempo sentado, né, na frente do computador, mudando postura, posturas. Também aumentou muito. Isso. E assim, a hidro, além de promover a consciência corporal também da pessoa, relaxa a musculatura. Fazer exercício numa água aquecida é muito bom. A pessoa sai de lá leve, né? Parece que está renovada. Tem gente que entra e não quer sair, porque tá tão bom, tá tão agradável o exercício que não gosta, que não quer sair. Márcia tá perguntando, botou aqui, boa noite, Márcia. Ela Boa tem noite, artrose, Márcia. ela tem artrose na coluna lombar. Seria indicado a hidro? Com certeza. Com certeza. A hidro, para ela, é sensacional. Gente, ela vai, lógico, ela vai passar pela avaliação cinética funcional do Falhou, tá fisioterapeuta, falhando aqui pra né? mim. Falhou? Não, como eu falei, ela vai passar pela Poxa avaliação vida. cinética E eu vou ter que. funcional. Tá escutando? Tudo bem? Tá escutando, Ana? Agora voltou, mas estava pausado Ah, aqui. então. Tá difícil. Para mim tá assim, trava Tá toda hora. travando, tá picotando. Tá picotando? Estão conseguindo? Estão escutando? Dá um joinha aí para quem estiver escutando, para a gente poder continuar. Agora sim, mas tá travando. Ah, então vamos lá. Como eu falei, no caso da Márcia, né, ela vai passar por uma avaliação cinética funcional com o fisioterapeuta. A gente vai definir, vai ver quais são as restrições que essa dor lombar estão gerando nela, né? Às vezes, por exemplo, tem uma pisada errada, né? A gente primeiro pede para ela fazer uma baropodometria para ver como é que ela está pisando, para ver se é a causa da dor lombar dela. Né? A gente faz uma análise postural. Se for necessário, primeiro a gente coloca ela num RPG para poder ela ter uma consciência corporal e traz ela para hidro também, para fazer um trabalho combinado, né? E ela ter uma consciência melhor na postura dela e depois, posteriormente, trabalhar os músculos, né? Porque uma coisa se alinha com a outra. Né? Faz um trabalho dinâmico no Pilates, né? E fazer um trabalho de relaxamento na hidro. Então a gente vai ter que avaliá-la e ver qual é a melhor terapia, quais são as terapias que a gente pode ajudá-la a melhorar esse quadro de dor lombar. Para mim. Então, Márcia, a Tânia tinha perguntado, a pergunta já até sumiu aqui para mim, já passou, mas se eu não me engano, Tânia, se eu estiver errada, pode mandar de novo. Ela havia perguntado tratamento para bebê, se tem algum tratamento específico para bebê. Existe. Não é. Pode falar, não tem problema. Não. Pode falar. No OrtoCenter, nós não temos esse tratamento específico, porém, em outros locais pode ser atendido realmente a crianças com paralisia cerebral, doenças neurológicas, o bebê, no caso, para trabalho de coordenação, de equilíbrio, mas na OrtoCenter, especificamente pacientes ortopédicos e que possam ser atendidos em grupo, porque não há como individualizar. A técnica que nós utilizamos, que o Dr. Eduardo utiliza, é uma técnica de grupo, de comando verbal, né? Não é individual, como algumas outras que existem, o Axel, o BDH, enfim. Entendi, perfeito. Desculpa, tá travando muito, tá, gente? Desculpa. Tem horas que eu não escuto vocês. Em relação à hidroterapia, o que é melhor, a hidroterapia ou a fisioterapia? Como eu disse, são terapias complementares. Não existe assim, o que é melhor. Vai depender da avaliação do fisioterapeuta, né? Porque uma coisa é extensão da outra. Né? A hidroterapia é uma extensão da fisioterapia. A fisioterapia tem recursos sensacionais para alívio de dor. Né? A gente tem os recursos eletroterapêuticos, né? A própria cinesioterapia, com as terapias manuais que a gente utiliza, né, para poder facilitar movimento, para ganho de movimento, né? A eletroterapia que a gente usa para poder analgesia, até para estimulação da musculatura,
né? E a hidroterapia são exercícios complementares, de fortalecimento também, de relaxamento muscular. Não tem uma terapia melhor. Tem a terapia que o corpo do paciente vai aceitar de uma forma mais fácil, né? Vai facilitar o corpo. Então, ele se adapta àqueles estímulos. Então, é igual exercício físico. Não existe um exercício físico, uma atividade física melhor, né? Existe aqui o corpo se adapta ao que você gosta. O importante é você fazer a atividade, você iniciar o tratamento para que a gente possa ir margeando, ver o que funciona, o que não funciona, porque eu posso definir uma técnica, né? A técnica com aquela pessoa não funciona, mas com outra pessoa pode funcionar, né? Tendo a mesma sintomatologia, né? Mas aí a gente tem toda uma variação de estrutura corporal, de hábitos sociais que podem interferir nas dores. Então, é um complemento. A fisioterapia e a hidroterapia tem que ser definida, né? E o corpo do paciente vai aceitar ou não essas terapias. Perfeito. Vou dar uma atenção aqui às perguntas. E a Ana caiu Ela caiu. na internet. Eu vou seguindo aqui, mas aí vou enviar o convite, assim que conseguir ela entra novamente. Vou dar só uma atenção aqui às perguntas, que as perguntas vão chegando e na hora da explicação acaba sumindo. Fábio Vieira de Souza está elogiando aqui, uma boa explicação. Passou uma pergunta aqui que eu estou voltando. Raquel. Raquel está perguntando: pacientes com quadro neurológico também podem realizar hidroterapia? Enquanto isso, eu vou Sim, chamando. tem. Sim, podem sim. Não é a princípio o nosso público na OrtoCenter, né? A gente não tem esse público, né? O máximo que a gente consegue atender são pacientes com quadros leves, né? De lesões neurológicas, né? Um paciente com AVC, com quadro leve, né? A gente consegue dar essa assistência, porque são pacientes com uma atividade muito específica e individualizada, né? A gente precisa as limitações que o quadro neurológico impõe são bem sensíveis, bem delicados, e precisam de uma atenção muito direcionada. Então, a gente consegue dar essa assistência bem individualizada. Mas, para um paciente com neurológico, se ele não tiver as contraindicações que a gente já falou, é sensacional. A recuperação dele, a evolução dele, para o quadro e para a qualidade de vida dele, é muito boa. O paciente neurológico, ele precisa de um tratamento individualizado. É preciso ter um físio especificamente para ele. Então, realmente, tem técnica, o ATSO, por exemplo, trabalha bastante a rotação de tronco, que é importante nesses casos, e é de uma eficácia muito grande. Porém, tem que ser individualizado para o neurológico. Estão perguntando em relação à fisioterapia aquática, né? Qual é a diferença de fisioterapia aquática e hidroterapia? Na verdade, seria a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só mudou o termo, acho que até mesmo por conta da confusão com a hidroginástica, né? Então é só uma questão de nomenclatura, né? Mas são as mesmas coisas. Sim. Tânia está falando: doutora, a internet é assim mesmo, não perdeu o brilho, a internet é assim, comigo já aconteceu várias vezes que a gente não conseguiu nem concluir. A última live, a penúltima, foi uma live retrasada que eu também não consegui concluir, eu tive que sair porque minha internet caindo toda hora. Aí os médicos seguiram sozinhos, porque internet ao vivo dá nisso. A gente está aqui, daqui a pouco falha, cai. Estava achando que era comigo, porque está caindo, gravando. Tem uma pergunta aqui quais os exercícios mais recomendados para um paciente ortopédico? É uma outra perguntinha que depende muito, né? Não existe um exercício mais recomendado. Como eu falei, cada indivíduo é um indivíduo. Então, ele é avaliado e a gente vai ver quais são as alterações que o corpo dele está sendo, estão acontecendo no corpo dele para que a gente possa prescrever a rotina de exercício dele. Então, a gente vai adaptar, né? E orientar ele para os exercícios que ele está com dificuldade no dia a dia dele, né? Então, assim, não é uma regrinha de bolo, não é uma receita de bolo.
A gente tem que ver quais são as limitações que ele tem e trabalhar dentro das limitações dele, da realidade dele. Porque, como é uma reabilitação, eu preciso trazer ele para os 100% dele, ou, se ele não for capaz, se o corpo dele não permitir de novo os 100%, eu preciso adaptar a porcentagem que ele tem naquele momento para a vida dele, para que ele seja funcional na vida dele. Então, eu não tenho como botar assim, esse exercício é para isso, esse exercício é para aquilo. Eu tenho que respeitar o corpo dele e ver o que o corpo dele está fazendo e trabalhar dentro dessa margem, né, de movimento que ele precisa ter. Exato. Tudo em parte. Qual o profissional que pode dar hidroterapia? Tem que ser específico, fisioterapeuta. Para cada fisioterapia tem um fisioterapeuta especializado ali. Qual profissional pode dar hidroterapia? Respondendo? Oi, desculpa. Desde Pode falar, 2014, a hidroterapia ela deixou de ser só uma disciplina, virou uma especialização. Mas pode sim, um fisioterapeuta que não tenha a especialização pode atuar na hidro, mas ela tem, ao longo dos anos, evoluído no sentido de ser uma especialização para poder atuar. Mas acredito que todos que saem graduados têm condições, desde que façam um estágio, uma supervisão e consiga atuar. Tem que conhecer, estudar, como tudo que a gente faz na vida, tem que estudar, se especializar, mesmo que não tenha que fazer uma pós-graduação para isso. Mas hoje ela é considerada uma especialização em hidroterapia. Perfeito, doutora. Pessoal, quem tiver dúvida pode estar mandando para a gente aqui, que a gente está sendo bastante esclarecedor, tá? Manda para a gente está fazendo aqui as perguntinhas. E eu queria perguntar em relação a como teve em relação à hidroterapia, fisioterapia, diferença ou não de uma para outra. Ambos são benéficos, né? Cada um com a sua patologia, dependendo do que o quadro clínico do paciente. No caso, a hidroterapia a gente pode dizer que seria o ideal para quem não pode ter impacto, né? Por exemplo, pacientes joelho tem dificuldade, né? Não pode fazer muito impacto. Joelho ajuda? A hidroterapia ajuda? Sim, ela é muito recomendada. Também, né? Porque faz aquele impacto também para a coluna, para quem tem problema na hernia de disco, não é indicado, né? Qualquer atividade de impacto. Então, a hidroterapia atua bastante, né? Para quem não pode ter esse impacto. A água, ela dá condições favoráveis a esses pacientes que não podem ter esse impacto que você tá falando aí, e porque ela elimina a ação da gravidade. Eliminando a ação da gravidade, sendo aquecida, o paciente consegue fazer os movimentos com maior amplitude articular, com maior facilidade. Perfeito. O pessoal está agradecendo bastante, gente. Pode mandar as perguntas. Se vocês quiserem contar uma situação de algum paciente, um caso específico, diferenciado, fique à vontade, tá? Os casos são o tempo inteiro, né? A gente tem paciente lá, né, que já operou a coluna 3 vezes, né? E hoje ele está fazendo mais para poder manter a qualidade de vida que ele tem, né? Poder ser funcional, né, visando mais o envelhecimento que ele tem, porque assim, uma pessoa que operou a coluna, colocou fez uma artrodese da coluna 3 vezes, né, ao longo do tempo do envelhecimento, ele vai ter restrições. Se ele não cuidar, se ele não se exercitar, né, lá na frente as limitações dele vão aumentar. Então hoje ele está lá com a gente fazendo a manutenção. Ele não sente dor, sente algumas restrições, porque pelas lesões que ele teve algumas sequelas e tal, mas a hidroterapia ele está fazendo hoje como uma manutenção, como uma qualidade de vida, para dar qualidade de vida a ele, suporte para que ele envelheça bem, né? A fisioterapia, como a hidroterapia, o objetivo é esse, é a prevenção, é a reabilitação, é melhora da qualidade de vida, é trazer essa pessoa para o melhor que ela pode estar.
Estão perguntando se é exigido a prescrição do ortopedista. É preciso um encaminhamento médico, sim. Passar pelo diagnóstico. Nós precisamos ter o diagnóstico médico, certo? Passa pelo diagnóstico e vai encaminhar e vai passar pela avaliação. Precisa, sim, o encaminhamento do médico. Estão perguntando também como é a parceria do ortopedista e fisioterapeuta. A gente Pode responder. pode falar, Eduardo. Pode falar, pode falar. Não, a gente tem até, inclusive, conseguido interagir muito bem com o projeto que a AutoCenter está desenvolvendo, em que a gente participa das consultas, consegue visualizar ali a imagem na hora que o médico está fazendo um ultrassom, por exemplo. Nós participamos dessa consulta, o médico vai fazendo a sua anamnese e a gente acaba dando os nossos pitacos ali, né? Introduzindo já um encaminhamento para essa físio, já chega na físio com uma visão do que ele viu ali na consulta. A interação é muito boa. A gente tem uma boa relação médico-terapeuta e esse projeto vem para ajudar e mais ainda. Porque o paciente, na verdade, ele sai dali com uma base de tratamento muito mais sólida, né? O médico com o diagnóstico dele, a gente enxergando os sintomas que ele já está ali na consulta, que às vezes ele chega no médico com um quadro de crise, né? Se o médico chegar e dar a medicação para ele chega para a gente com um quadro de dor muito reduzido, às vezes, né? Com aquele incômodo, né? Aquele desconforto, e a gente não tem como quantificar o nível da dor dele. Então, quando ele chega no primeiro atendimento, e a gente pode participar desse primeiro atendimento, a gente tem como ver as limitações funcionais dele. Então, a gente já sabe como ele está e já prescreve a rotina de tratamento dele. Faz o encaminhamento mais direcionado para ele. Então, ele sai de lá com uma vantagem muito grande quando a gente tem essa parceria médico-fisioterapeuta. Isso. E eles aceitam a questão de um teste da pisada, de um outro exame. Doutora, esse paciente fez só um raio-x, será que a gente pode ver, o senhor pode pedir uma ressonância magnética? Isso é muito importante, essa interação. Inclusive na OrtoCenter a gente tem a vantagem, né, dos médicos estarem fazendo ultrassom ali na hora. A gente vê a lesão na hora, né? A gente vê como está o músculo na hora. Então, é um recurso que a gente tem que explorar e o paciente tem só benefício com isso. Porque ali ao vivo, né? Tá vendo na hora. Ao vivo. Então, ver todo o movimento ali. É um exame dinâmico, né? Então, a gente consegue ver como aquele músculo está, né? Como aquele músculo está se comportando, aonde está a lesão especificamente. Então, a gente é muito, muito preciso naquela lesão. Aí a gente consegue colocá-lo na fisioterapia, a gente consegue depois encaminhá-lo para a hidroterapia, né? Sabendo daquela lesão, sabendo como aquela lesão está. Então, o paciente ele tem um benefício muito elevado. A prescrição da fisioterapia, você visualizando ali onde está inflamado, aonde, como o colega falou, da lesão, onde ela está, isso é muito importante para a nossa prescrição. E sem falar que o paciente se sente mais acolhido, né? Com toda aquela atenção, com o profissional ali, ortopedista, profissional ali, se sente acolhido e muito mais confiante, né? E dali muitos, assim, porque acontece de pacientes, né? Algumas pessoas que vão numa consulta, né? Precisa fazer um tratamento de fisioterapia e algumas das vezes no meio do caminho desanda, né? Ou não procura, né? Ou não vai. Ali com o fisioterapeuta é um caminho assim que ele não tem volta, né? Assim, ele vai seguir aquele tratamento, já está sendo encaminhado, não tem como ele nem já está ali. Que a gente consegue montar o programa de tratamento dele, a gente consegue ver o prognóstico daquela lesão, quando a gente vai intervir, quais são as fases do que a gente vai intervir. Por exemplo, uma pessoa com um pós-operatório de joelho, a gente consegue dialogar com o médico, ver qual é a fase que eu posso colocar carga naquele joelho, qual o momento certo, né? O médico vai me informar como é que foi a cirurgia dele, o que ele fez naquele processo cirúrgico, né? Então eu consigo evoluir com muito mais
recursos, né? Muito mais informações do que o paciente só chegar na clínica com alguns exames, com o quadro dele de dor, com o quadro de limitação, né? Aí eu tenho que ligar para o médico, tentar contactar o médico para poder ter essas informações. Eu já tendo a possibilidade de o médico estar me falando ali, me descrevendo como é que foi, fica muito mais tranquilo. Isso, ele se sente seguro e dá continuidade ao tratamento que ele iniciou lá na ortopedia. Exatamente. Ali é benéfico tanto para o médico que está ali junto com o fisioterapeuta, dando uma atenção àquele paciente, para o fisioterapeuta que está assistindo ali, né, de perto, vendo realmente o caso, e para o paciente que está se sentindo super acolhido e bem seguro. Sim, sim. E todos conseguem acompanhar a evolução daquele paciente, né? Tanto o médico, como nós, fisioterapeutas, como o próprio paciente, que é o beneficiário dessa integração, dessa simbiose que a gente faz. Tem exercícios, perguntaram se tem. Eu acho que já foi até respondido, mas algumas pessoas vão entrando, muitas das vezes a gente tem que dar uma voltada, assim, né, para tirar a dúvida do pessoal. Estão perguntando se tem exercícios específicos para cada patologia. Então, tem um padrão, né? Mas a gente, como eu falei, a gente precisa avaliar a pessoa para fazer a prescrição, né? Cada indivíduo vai apresentar, mesmo que ele tenha o mesmo diagnóstico médico, né? O corpo dele funciona diferente, né? A gente tem estímulos sociais diferentes, né? A gente tem hábitos, trabalhos diferentes, funções diferentes, né? Estruturas físicas diferentes. Então, isso tudo pode mudar. Então, a gente tem que ver como é que ele está se comportando nesse meio todo, né? E o mais importante, que as pessoas não entendem também, o paciente precisa entender que ele precisa se reeducar nos hábitos dele, né? A fisioterapia está ali como parceira, a gente tem que fazer um trabalho de parceria com o paciente, né? A gente promove os estímulos, dá os estímulos a ele, e ele tem que entender que alguns hábitos da vida dele ele tem que modificar. São esses hábitos que estão gerando as dificuldades e as limitações que ele tem. Exatamente. Excelente. Renata está perguntando, a hidroterapia é indicada para paciente com espectro autista? Teria que ser, até é indicada, mas tem que ser um tratamento individualizado, onde o fisioterapeuta está ali com a criança, interagindo, e o autista ele precisa muito desse acolhimento. Então tem que ser uma especialização, tem que ser num local especializado. Não pode ser... Porque tem toda uma questão de iluminação, barulho. O espectro autismo ele tem várias coisas que a gente precisa ter cuidado para que a criança ela se sinta acolhida, para que ela possa desenvolver algumas habilidades que ela possa estar apresentando. O espectro ele tem vários níveis, né, e várias alterações. Então, vai ser avaliado e aí o ambiente tem que ser preparado para aquela pessoa, né, para que a gente possa trabalhar esse espectro, essa pessoa com espectro autista. Yandara Martins está perguntando, Yandara Matias, se é possível fazer esse tratamento através de um convênio médico. Sim, o OrtoCenter tem vários convênios que podem ser utilizados e para que tenha esse benefício da fisioterapia, da hidro, da pilates, da musculação terapêutica, com certeza. Existe tempo para cada... Qual seria o tempo para cada tratamento de fisioterapia? A gente tenta margear um tempo dependendo da prescrição dos exercícios, mas um tempo médio que a gente tenta trabalhar com aquele indivíduo, aquele paciente, em torno de 40 minutos, né? Dependendo da técnica, dependendo da situação, a gente chega a 60 minutos. Vai depender muito do que a gente precisa trabalhar com aquela pessoa, né? Porque a gente tem que tentar sanar as dificuldades que ele tem. E assim, o corpo, ele tem uma inteligência inata, ele aprende com a repetição, ele se autocura. Então, mas ele precisa ser estimulado. Então, os estímulos, eles são frequentes, né? Não vai ser de uma hora para outra que vai aprender, que o corpo vai se regenerar. Então, são estímulos constantes, com períodos, né, com a reeducação.
mas uma média de tempo dentro de tratamento da hidroterapia, em termos de 40 minutos, é um tempo bom para a gente poder trabalhar e conseguir trabalhar confortavelmente com o paciente. Em relação ao tratamento, em relação à quantidade de sessões que ele teria que fazer, varia muito também, né? Varia muito, porque, assim, como eu disse, a evolução da hidroterapia é muito boa, né? Mas cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu tenho indivíduos que respondem muito rápido ao tratamento, né? Em uma semana, eles estão apresentando uma melhora absurda, né? E outros demoram um pouco mais, porque o corpo responde um pouco mais lento, né? E os hábitos também, né? A influência dos hábitos sociais. Porque não é só ir lá fazer um tratamento. Eu não posso pegar uma pessoa que tem 30 anos de lesionando, estragando o corpo e achar que em 10 sessões, 10 atendimentos, ele vai ficar novinho. Não tem como. Eu preciso de tempo para isso. Preciso de tempo para que o corpo dele entenda que ele tem que modificar algumas coisas, alguns padrões para se regenerar. Tem que ter o repouso do tempo correto, porque muitos pacientes, Sim, né, eles chegam, eu não melhoro em 5 sessões. Não, tudo tem um tempo para que aconteça. E como o Eduardo falou, tem pacientes que continuam a realizar suas atividades laborais, então não tem como. Você tem que ter o repouso, você tem que ter um tempo para que a fisioterapia dê o resultado. Estão perguntando se a hidroterapia tem diariamente na OrtoCenter. São todos os dias? todos os dias, todos os dias. A gente tem um quadro de horários lá, tem eu atendendo na parte da manhã, tem outros colegas, o doutor André, o doutor Américo à tarde. A gente tem até o doutor Anderson, que também fazia o atendimento com a gente aí. Eu acho que ele até tá aí assistindo a gente, entendeu? Então, tem todos os horários. É só a pessoa chegar lá, a gente vai conversar e vai ver qual é o melhor horário para ele, vai encaixar ele no melhor período que adeque à rotina dele. Tá ótimo. A gente está quase chegando já no finalzinho da nossa live. Quem tiver dúvida, tá, gente? Aproveita o momento que a gente já está finalizando. Perguntaram só em relação ao teste da pisada. Vocês podem explicar um pouquinho mais sobre como é esse teste da pisada? Sim, Pode falar. o teste da pisada tem um software que vai analisar um computador, é um aparelho em que o paciente vai ficar em pé, vai ser analisadas as ações que ele está, as pressões de como ele está transferindo o peso. Muitas vezes o paciente pisa em supino, pisa em prono. O que é pisar em supino? Pisar para fora ou para dentro. É analisado também ali o joelho do paciente, o joelho, quadril, enfim, como o paciente está. Sempre a avaliação cinético-funcional é importante, mas esse teste da pisada, muitos convênios cobrem também, e ele é importante porque muitas vezes uma dor lombar, uma dor no joelho, é porque ele está pisando errado. A OrtoCenter dispõe desse teste da pisada, que é chamado de baropodometria, né? É baropodometria. Baropodometria. E tanto para quem tem a pisada, né? Assim, pisada, como é que fala? Supinada? Supinada, na verdade, qualquer lesão de membro inferior, a gente pode estar fazendo a gente deve fazer esse teste para a gente ver como é que está a nossa pisada, né? Que ele pode ser a causa, a nossa pisada pode ser a causa daquela dor. Então é bom investigar. Como a gente vai no médico, ele pede aquele monte de exame para a gente poder fazer, né? A fisioterapia também tem os recursos, também tem esses recursos para a gente poder avaliar como é que está o corpo da pessoa, né? E a gente identificar a lesão com mais precisão, né? A gente identificar as disfunções do corpo com essa precisão, com esse refinamento mais preciso, né? Isso. E corrigindo, de repente, é diagnosticado uma pisada realmente alterada, errada, então se prescreve uma palmilha e corrige até uma dor lombar, uma dor no joelho, como o Eduardo falou. Que não tem nada... Porque até prejudica, né? Tanto na lombar quanto na cervical, né? Sim. Sim, a gente tem as lesões ascendentes, então a gente pode ter uma lesão antiga
do tornozelo, né? O corpo ele entra em adaptação e a lesão vai subindo. A gente às vezes está com uma dor na cervical e não sabe por quê. Ela apareceu do nada. Não, às vezes você torceu o tornozelo em um determinado momento, deixou para lá, começa a pisar errado, começa a fazer uma compensação no joelho, no quadril, na lombar, e a lesão ela vai subindo. Então é importante que a gente faça essa identificação da pisada, né? Então é sempre bom investigar. Sentiu dor? Sentir um desconforto, não deixa para depois. Vai procurar o fisioterapeuta, vai procurar o médico, né? Investiga essa dor, aí vamos corrigir, porque é a melhor forma. E assim, o pessoal pode procurar o OrthoCenter, que a gente tem tudo isso lá num pacote só. Verdade. Lembrando, pessoal, que na OrthoCenter são os melhores profissionais, com certeza. E tanto, tem fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, pilates, RPG, uma série de tratamentos que tem, de serviços. Esse teste da pisada, a baropodometria, também é feito na Clínica OrthoCenter. Então, quem tiver dúvida pode entrar no site também da OrthoCenter, né? Que no site está bem esclarecedor em relação a todos os serviços que tem, inclusive os vídeos também, muitos dos vídeos estão dentro desse portal, dentro do site também, no Instagram também, todas as lives de todos os assuntos que foram falados até agora também fica registrado, né? Para quem tiver dúvida, pode assistir, compartilhar, que aí vai estar ajudando outras pessoas também. Eu quero agradecer imensamente, o pessoal está agradecendo. Vou tentar ver aqui só algumas mensagens que o pessoal mandou, porque a gente vai encerrar aqui agora. E Andara Matias, né? Muito interessante. Antônio Carlos, você é 10, irmão. Parabéns. Doutor Eduardo, sabe quem é, né? Antônio Carlos. Sei, sei, sei. Sander também está aqui na nossa live, elogiando bastante. É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer imensamente, doutora Ana Marta. Desculpa a Doutor Eduardo. instabilidade da internet. Eu travava em momentos eu nem ouvia. Desculpa. Aí, Doutora, não pede desculpa, isso é normal, trava. Também pode estar travando aqui, isso aí é ao vivo, acontece tudo. Só sei que foi ótimo. Todo mundo está elogiando bastante, todo mundo gostou. Quero agradecer imensamente o pessoal que ficou com a gente até aqui. Ó, a Andréia também, Santiago, está aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Marta. Obrigado, Obrigada. Sila. Obrigado, pessoal, que assistiu até o final. Obrigado, Ana, pela participação. Excelente. E todo mundo que precisar, a gente está lá no OrthoCenter para ajudar. Obrigada. Ótimas explicações, live show. Renata Mirante, Raquel, beijo, Raquel. Gente, obrigada. Muito boa noite, muito obrigada. Essas lives estão sendo produtivas. Vai estar gravado aqui no Instagram, vai ficar salvo. Então, quem perdeu, não pôde assistir, pode assistir depois, que vai estar lá salvo, tá bom? Anderson tá aqui, ó. Anderson, excelentes colegas. Tá. Agora eu tô Excelente. Vai ter uma live com o Anderson. Só não sei se na próxima quinta-feira. Como eu e Eduardo também, somos acupunturistas, todos. Anderson, eu e Eduardo. Todos. Perfeito, gente, ó. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Sila. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau.